Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Primeiro mistério doloroso. Jesus ora no Getsêmani. Certamente nenhum dos discípulos se admirou com o fato de Jesus, depois da última ceia, atravessar a torrente de Cedrão. Era noite e ele muitas vezes passava toda a noite em oração. Lucas 6,12. Também a circunstância de ele se afastar com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não era de todo nova. Encontramos-los junto também no Monte Tabor, Marcos 9,2, Lucas 9,28 e outros. Os discípulos achavam-se tensos devido a tudo aquilo que havia vivido pouco antes no cenáculo. Tinham em mente as palavras pronunciadas pelo Mestre durante a ceia, palavras cheias de mistério. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o cálice da nova aliança, e em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Mateus 26, 26, 28 e outros. Na atmosfera solene desta ceia, há porém uma certeza preocupante mesclada de tristeza. De fato, o Mestre dissera: um de vós me entregará. João 13, 21. E naquele instante, Judas, aquele que tinha a bolsa, saiu. João 13, 29 e 30. E Jesus já havia dito a Pedro: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. Marcos 14, 30. E quando Pedro contestou, o Mestre acrescentou: eis que Satanás pediu insistentemente para te peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Getsêmani, um lugar de grande solidão para Jesus, de solidão quase absoluta diante da paixão. Era uma espécie de pregustação da paixão, ainda sem derramado sangue, embora o evangelista nos descreva o detalhe daquele suor. Era como gotas de sangue. Lucas 22, 44. A essência da paixão de Jesus no Getsêmani permanece oculta diante dos olhos dos discípulos, que aliás haviam adormecido de cansaço. Lucas 22, 45. Tratava-se sobretudo do sofrimento interior, que não se comparado aos sofrimentos de nenhum outro homem, ainda que santo. Devemos remontar a todo o mistério do Filho, que é verdadeiro homem, para poder em parte compreender o que encerram as palavras: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Marcos 26, 39. E temos de considerar todo o mistério desse homem, que é verdadeiro Deus, para poder compreender, de certo modo, o que podem significar as palavras de São Paulo: quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós. Romanos 8, 32. E aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. 2 Coríntios 5, 21. Devemos, agora, deixar Jesus na sua solidão, com o seu suor de sangue. Lembremos-nos, porém, de que, ao voltar da oração, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14, 38. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Segundo mistério doloroso. Jesus é flagelado. Os evangelistas aludem rapidamente a esta imensa e terrível tortura do corpo e do espírito. Depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Marcos 27, 26. Os historiadores e os biblistas
procuram reconstruir baseados em outras informações. A devoção polonesa dedicou à flagelação numerosos versos que são cantados durante a Quaresma, na liturgia especial da Compaixão do Senhor, denominada em língua polonesa de Os Arrependimentos de Amargura. Ó meu Jesus, como está cruelmente amarrado à coluna, por causa de nossas culpas tão grandes, és flagelado. E depois continua na segunda parte. Por causa das minhas maldades, flagelam as costas do Senhor. Vinde, pecadores, eis o que vos preparam, com o sangue de Jesus, uma fonte de água viva para saciar o coração. Finalmente, na terceira parte da liturgia, como se fosse uma queixa de Nossa Senhora das Dores, a devoção polonesa colocou em seus lábios as seguintes palavras: Ah, vejo meu filho despojado, preso à coluna, flagelado com chicotes. As palavras simples, as melodias muito suaves, com um sabor de século XVI, exprimem muitíssimo bem o sentimento dos corações dos fiéis. Prevalece nessa devoção a consciência nítida da existência de um vínculo estreito entre aquela tremenda tortura infligida ao corpo de Cristo e os pecados da carne e do homem. O poder do mistério da flagelação é, sob este aspecto, muito comovedor. Para muitos, a flagelação do Senhor tornou-se motivo decisivo para romper os laços com o pecado, o motivo para a mortificação da concupiscência da carne, para transformar os próprios desejos em algo de mais nobre e santo. Trato durante o meu corpo e reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Escreveu São Paulo, e muitos repetiram o mesmo e o confirmaram mediante as obras, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito. Gálatas 5,17. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Quem é aquele que vem de Bosra com vestes tintas de vermelho? Isaías 63, 1. Recordam-se também as palavras do profeta, que no mesmo contexto fala do suco que manchou as roupas. Pisei sozinho o lagar, e ninguém de meu povo estava comigo. Isaías 63, 3. Lembremos-nos de que, no momento da flagelação, começou a paixão cruenta do Salvador. Com os golpes dos soldados, o sangue jorrou, literalmente, de todo o seu corpo. Dentro, em pouco, a multidão exasperada gritava: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Durante a última ceia, Jesus disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. Palavra e realidade. E São João no Apocalipse escrevera: estes são os que lavaram as suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Conferir Apocalipse 7, 14. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Terceiro mistério doloroso. Jesus é coroado de espinhos. Foi uma tortura terrível a que fizeram com a cabeça do Salvador. Essa tortura com que quiseram fazer troça do Rei dos Hebreus está sempre presente aos nossos olhos e às nossas almas. Particularmente significativa era a coroa de espinhos, colocada sobre a cabeça do condenado à morte, que Pilatos não conseguiu salvar da sentença da multidão. Mateus 27, 11, 26 e outros. Pilatos mostrou ao povo exatamente assim, coroado de espinhos. Mostrou até a sua humilhação e disse: eis o homem. João 19, 5.
São palavras que assumem o seu significado pleno, ao ultrapassarem o momento em que são pronunciadas e o sentido específico usado por aquele quem fala. São palavras cujo sentido é redescoberto constantemente e cada vez com maior profundidade, quando confrontadas com a intenção que lhes deu origem. Palavras que atravessam gerações e séculos, nas quais, porém, a verdade essencial se desenvolve e se aprofunda sempre. Dentro de seu conteúdo próprio, de fato, o homem, sua inteligência e seu coração estão sujeitos às leis do desenvolvimento. O mesmo acontece com as palavras pronunciadas por Pilatos. Eis o homem. João 19:5. Pilatos sabia que Jesus, chamado Cristo, não procurava aqui na terra, muito menos na terra palestina. Então, sob o domínio romano, um reino para si mesmo. Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para eu não ser entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. João 18:36. E quando Pilatos perguntou pela segunda vez, recebeu a explicação completa. Tu o dizes, eu sou rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta minha voz. João 18:37. E eis que está diante de nós o Cristo, a verdade do seu reino. Pilatos diz, eis o homem. É exatamente isto. Todo o caráter régio do homem, toda a sua dignidade, que Jesus veio exprimir e renovar, agora se acha englobados nele. Pois bem, sabe-se que este é o caráter régio, tantas vezes subjugado, lançado por terra, mergulhado na lama. Sabe-se também que esta é uma dignidade que sofre humilhações de toda espécie. Jesus veio para revelar o caráter régio do homem. Lembra-nos hoje o Concílio Vaticano II, por exemplo, Lumen Gentium, número 9, 10, 26, 31, 36, o Sacrosanto Concílio, número 14, o Presbyteriorum Ordinis, número 2, Apostolicam Actuositatem, número 2 e 3, Ad Gentes, número 15. E eis que diante de toda a humanidade está Jesus coroado de espinhos. A dignidade é conquistada a preço do sangue do Filho de Deus. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Quarto mistério doloroso. Jesus sobe o Calvário carregando a cruz. Neste mistério, não celebramos a Via Crucis e não paramos diante das estações, como em Jerusalém ou como nas nossas igrejas durante a Quaresma. Procuramos abranger toda esta via dolorosa do Senhor, por uma só perspectiva: Jesus carregando a cruz, Jesus apresentando-se diante de nós com o aspecto de um torturado, coroado de espinhos, com o rosto manchado de sangue e carregando a cruz. Vemo-lo como o homem das dores, Isaías 53:3, pisado pela multidão, fruto maduro da crueldade humana e do ódio, e sob seus ombros ao peso da cruz, o instrumento de sua própria morte, o sinal da desonra e principalmente um peso enorme, peso sobre o qual Jesus cai. Os perseguidores precisam até arranjar alguém que o ajude, que junto com ele carregue a cruz até o lugar da execução. Carregar o peso, carregar a cruz. Talvez neste instante surjam diante de nossos olhos homens sobrecarregados e oprimidos de maneira semelhante. Os prisioneiros dos campos de concentração, que carregam sobre seus ombros, nas minas, pedaços de pedra com um peso enorme, ou outros que são colocados para puxar máquinas pesadíssimas no lugar dos animais. A história do século XX já conhece tantos quadros desse gênero. Jesus de Nazaré,
que leva a cruz através dos caminhos estreitos de Jerusalém até o lugar do extermínio, possui também em nosso século muitos Simeões de Cirene, isto é, homens que, como Simeão do Evangelho, Lucas 23, 26, são constrangidos, muitas vezes à força, a carregar cruzes de vários gêneros. E nós nos perguntamos, será que a carregam junto com Cristo? Santo Agostinho escreveu, meu amor, meu peso. Confissões 13, 9 e 10. Eis a definição do peso que jorra da contemplação da cruz de Cristo. O amor não só eleva, mas sublima e também onera. E talvez o que pesa e machuca fale mais do amor do que os momentos de êxtase e de entusiasmo espiritual. Por esta razão, Jesus disse, se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. E disse ainda, mais, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 39. Quando ele pronunciou essas palavras, ninguém intuiu que se tratava do grande profeta. Lucas 7, 16. Daquele que no futuro teria de carregar a própria cruz, sobre a qual morreria, selando deste modo a verdade de suas palavras. Meditação dos mistérios do terço para cumprir a devoção dos primeiros 5 sábados pedido por Nossa Senhora em Fátima. Quinto mistério doloroso. Jesus é crucificado. A crucificação começou com a fixação ao lenho da cruz do corpo de Cristo, corpo despojado das vestes, com as feridas da flagelação à vista, atravessando-lhe as mãos e os pés com os pregos. Quando ergueram a cruz, todo o corpo ficou suspenso pelos pregos enfiados nas mãos, e foi então que teve início o auge da paixão, os sofrimentos da agonia. O homem que foi o Filho de Deus, o unigênito, o predileto. Mateus 3:17, Mateus 16:16, Mateus 17:5 e outros. Mateus 28:19, Marcos 1:1 e Marcos 12:6. É muito comovente a análise médica daquela agonia que levou à morte em um organismo ainda jovem. Entretanto, nenhuma análise humana é capaz de reconstruir o mistério de Jesus que morre na cruz. Pareamos em silêncio no limiar do que há de mais santo na história do mundo. Um amor imenso, amor de Deus até o desprezo de si. Por isso, neste contexto, é justamente o silêncio o que há de mais eloquente. A Igreja, na Sexta-feira Santa, cala-se. Calemo-nos porque nos faltam palavras adequadas. Se houver alguém que tenha conseguido, pelo menos em parte, encontrar as palavras exatas, foram certamente os santos, como São Paulo, São Francisco ou São João da Cruz. Prevalece, porém, o grande silêncio, para que a própria cruz possa falar, a linguagem da cruz. 1 Coríntios 1:18. Recordemos brevemente as palavras que o próprio crucificado pronunciou no momento da sua agonia. Disse ao Pai, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Disse a um dos ladrões, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. A sua mãe e a seu discípulo disse, eis o teu filho, eis a tua mãe. João 19, 26, 27. Ele disse, tenho sede. João 19, 28. E em seguida, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Marcos 15, 34. Que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Disse ainda, tudo está consumado. João 19, 30. Finalmente repetiu
com o salmista: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Salmo 31, 30, versículo 6. Dito isso, expirou. Contemplemos as últimas palavras do Salvador, pronunciadas durante a sua agonia. Elas, mais do que quaisquer outras, dão testemunho da sua vida. São o seu testamento.